Bom, meus amigos, olha só, para terminar então o tema ação penal, a gente vai falar de algumas outras espécies de ação penal, tá? Então já falamos da ação penal pública, que pode ser condicionada ou incondicionada. Já falamos da ação penal privada, que pode ser ação penal privada exclusiva, personalíssima ou privada subsidiária da pública. E agora a gente vai falar um pouquinho da ação penal popular, tá? Outras espécies. Ação penal popular. Gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa classificação é uma classificação doutrinária, tudo bem? Não é nem jurisprudencial e nem está no código. Ela é doutrinária, tá? O que é uma ação penal popular? Gente, ação penal popular é aquela que qualquer um pode oferecer, né? Qualquer um pode oferecer. Vamos citar, por exemplo, o habeas corpus, né? O habeas corpus nós sabemos que é um remédio constitucional, mas que é uma ação popular, ou seja, qualquer um pode oferecer, tudo bem? Qualquer cidadão, né, que tenha, porventura, o seu direito violado, né, o seu direito de ir e vir violado, ele pode oferecer um habeas corpus. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Joia? Isso é ação penal popular. Qualquer um do povo pode oferecer uma ação penal. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bom, próximo, ação penal adesiva. Gente, ação penal adesiva é uma ação penal que teve origem lá no direito alemão, tá? E não se aplica aqui no nosso direito processual penal brasileiro, tá? Mas a doutrina cita a ação penal adesiva como uma outra espécie de ação penal, tá? E o que é uma ação penal adesiva? Gente, ação penal adesiva é aquela em que eu tenho em litisconsórcio tanto o MP quanto o querelante, tudo bem? Eu tenho os dois, eu tenho o querelante e o MP atuando de maneira conjunta em uma ação penal. No nosso ordenamento jurídico, isso não existe, tá? Não há uma situação em que eu tenha essa oportunidade, né? Que eu tenha, em que ocorra este caso. Não há, tá? Na ação penal pública, né? Na ação penal privada subsidiária da pública, não é essa situação, né? O MP, ele, por inércia, acaba que ele perde a titularidade da ação, que passa a ser para a vítima, por conta por conta de ter perdido o prazo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joia? Todo mundo entendeu? Ação penal, então, adesiva, ela não existe no nosso ordenamento jurídico. Gente, só uma correção aqui, que eu acabei falando agora há pouco, da questão que o MP perde a titularidade. Ele não perde, tá? Tô corrigindo agora. O MP ele não perde. Acontece que ele perde o direito de oferecer, mas a titularidade ainda continua com o MP, tá? Só para esclarecer melhor aqui que eu acabei falando uma coisa errada aqui. Beleza? Tranquilo? Joia? Bom, vamos lá. Ação penal de prevenção, né, gente? O que é ação penal de prevenção? Gente, ação penal de prevenção é aquela proposta pelo Ministério Público nos casos de inimputabilidade, né? Nos casos de inimputabilidade, o MP ele oferece uma ação penal e essa ação penal é chamada de ação penal de prevenção. Por exemplo, imaginem que o MP ofereça uma ação penal a fim de que o réu ele cumpra medida de segurança, por exemplo, né? Neste caso, essa denúncia, essa materialização dessa ação penal, ela é chamada de ação penal de prevenção. Tudo bem? Então, ação penal de prevenção, o que é? É ação penal que é oferecida em face do inimputável. Beleza? Tranquilo? Joia? Bom, gente, olha só. No material de vocês aí, eu coloquei também a ação penal nos crimes contra a honra, né? Como uma espécie de ação penal. Por quê? Porque a depender da circunstância do crime, eu tenho a mudança da minha natureza jurídica da ação. Exemplo, olha só. Se o crime for praticado contra qualquer pessoa, a ação penal ela vai ser privada. Se o crime for praticado, por exemplo, contra um funcionário público, a ação penal ela vai ser condicionada à representação. Tudo bem? Beleza? Então, se o crime for praticado por qualquer pessoa, ação penal privada. Se o crime for praticado contra funcionário público, ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Agora, por exemplo, injúria, né?
injúria. Se a injúria for real, né, aquela em que eu tenho o contato físico, né, como por exemplo, quando eu menosprezo uma situação pessoal da pessoa, né, com um ato que viole a sua honra, como por exemplo, se eu guspo numa pessoa, é injúria real, né? Então, se essa injúria real ela tem vias de fato, a ação ela continua sendo privada. Se essa injúria real ela tiver lesão leve, ela fica condicionada à representação, ela vira pública condicionada à representação. Se houver lesão grave, ela fica incondicionada. Repare que a injúria, em regra, ela é tramitada pela ação penal privada. Mas se a injúria ela for, ela contiver elementos, né, que possam de alguma forma menosprezar uma situação, né, uma situação pessoal do agente, eu tenho essa mudança da natureza jurídica da ação. Tudo bem, gente? Beleza? Joia? Bom, olha só, que mais? Ação penal nos crimes de lesão leve culposa praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, isso está previsto no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, né? A Lei Maria da Penha. Tudo bem? Beleza? Vejam só. Se for lesão leve, né? Eu não aplico a Lei 9.099. Tudo bem? Não se aplica a Lei 9.099. Então veja, se a lesão for leve, eu vou punir esse crime por meio de uma ação penal pública incondicionada, tá? Ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Beleza? Joia? Então, nos casos de lesão corporal leve ou culposa, praticados no âmbito da violência doméstica, a ação penal ela é pública incondicionada. Beleza, gente? Tranquilo? Joia? Bom, para finalizar o tema ação penal, vamos falar da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Tá bom, gente? Olha só, os crimes contra a dignidade sexual, nós tivemos uma alteração com o advento da Lei 12.015, né, de 2019, que alterou a ação que era a princípio privada para ação penal pública condicionada. Então, como que funciona hoje? Bom, se eu tenho um crime contra a dignidade sexual, a regra é que a ação ela é pública condicionada à representação. No entanto, temos algumas exceções em que a ação ela deixa de ser pública condicionada e passa a ser incondicionada. Vamos lá. Vítima menor de 18 anos, tá? Vítima menor de 18 anos, a ação ela é pública incondicionada. Ou, se, por exemplo, o crime, né, o crime contra a dignidade, ele tem como consequência uma lesão grave ou morte, também é pública incondicionada, tá? Também se aplica, né, como pública incondicionada, e também nos casos de vulneráveis, né? O crime sexual praticado contra um vulnerável, a ação também ela é pública incondicionada. Beleza, gente? Tranquilo? Joia? Então aqui finalizamos o tema ação penal. Peço desculpa de antemão pela qualidade do vídeo, pela qualidade da imagem, mas a gente tenta o máximo aí, se esforçar o máximo para que vocês não tenham prejuízo, nem nós, né? Então assim, eu vou disponibilizar esse vídeo, espero que vocês assistam. Qualquer dúvida estou à disposição a qualquer horário, não precisa ser somente no horário de aula, mas se não for no horário de aula, eu peço um pouquinho de paciência, porque talvez eu demore um pouquinho para responder, mas sempre respondo. Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor, e qualquer dúvida estou à disposição. Os próximos vídeos serão sobre competência penal. Beleza, gente? Obrigado, até mais.